Capítulo 11. Convicção e constância. Peçam, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, do 6 ao 8. Apresentei no primeiro capítulo a necessidade de mudança de mentalidade como requisito para alcançar a mudança comportamental. A partir de então, ofereci de forma progressiva e complementar embasamento bíblico para uma nova forma de pensar, crer e agir. Iniciei essa construção com um confronto à espiritualidade exagerada, abordei a responsabilidade humana na duração de nossa vida através de nossas escolhas e expus a resposta que devemos à redenção divina, à boa mordomia do corpo. Falei também acerca da sobrecarga de peso, alimentação e a abstinência dela por meio do jejum, exercício físico e descanso. A pergunta prática é: diante de tudo que foi ensinado, como proceder de modo a reformular nossa conduta? A mudança de mentalidade é um processo e requererá mais do que a leitura desse livro. Nesses 2 capítulos finais, quero oferecer um auxílio pragmático para a mudança de comportamento e compartilhar o que Deus me instruiu ao longo desse processo que vivenciei nos últimos 15 anos. Passei por várias oscilações de comportamento e de peso. Em minha jornada de descoberta e aplicação dessas verdades acerca do cuidado do corpo. E é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas, que seja qual for a área, passa por algum tipo de mudança. Foram comportamentos diferentes em épocas distintas e atualmente, refletindo acerca deles, enxergo alguns detalhes importantes que podem ser de grande valia àqueles que necessitam de ajuste em sua vida. Trata-se dos princípios bíblicos relacionados com convicção e constância. Para simplificar, vou dividir minha história em 2 fases distintas. A primeira envolve a etapa anterior às experiências que escrevo aqui. Diz respeito ao início da minha fase adulta, quando comecei a ganhar peso e na época não me importava com isso. Como compartilhei no início do livro, eu não mensurava nenhuma consequência futura, espiritualizava o que não deveria e não dava ouvidos a quem quer que tentasse me ajudar com conselhos sobre o cuidado do corpo. Ainda nessa época, quando ultrapassei os limites do peso, dei início às últimas dietas. Que fossem elas bem-sucedidas, quer não, na questão da perda de peso, eu rapidamente esqueci o que havia me motivado a começá-las e até algo que me despertasse novamente para outra tentativa, que por sua vez também não teria continuidade. Foi em uma época de baixa convicção sobre os princípios bíblicos aqui abordados e quase nenhuma constância. Depois veio a segunda fase, quando, chocado pela constatação de uma saúde que já dava sinais de comprometimento e tendo já passado a chamada idade da mortalidade, quando achamos que a saúde nunca faltará. Dos 35 aos 40, comecei a despertar para a consciência das verdades bíblicas que deram início a uma reprogramação em minha forma de pensar. Nesse novo nível de consciência, parei de brincar de dietas e comecei a reprogramar o meu estilo de vida. Foi uma época de crescente convicção dos princípios bíblicos relacionados ao assunto da saúde e uma igualmente crescente constância. Hoje estou vivenciando a terceira fase, que classifico como um período de grande convicção e, consequentemente, de grande constância, e pretendo demonstrar que a relação entre o nível da nossa convicção determinará a dimensão da nossa constância é fato bíblico, e não apenas um elemento da minha história pessoal. Aliás, deixe-me aproveitar para dizer primeiro que reeducação alimentar é aquilo que precisamos, especialmente os com condição de sobrepeso. Do contrário, a pessoa voltará a engordar. Se o que levou a pessoa a sobrepeso foi o estilo de vida e o padrão de alimentação errada, não dá para imaginar que depois da dieta, ao voltar aos velhos hábitos, o problema não retornará. Ouvi certa vez o Dr. Aldrin Marshall dizer que dieta é algo que tem tempo determinado para se aturar e depois termina, regressando ao comportamento anterior.
E conscientemente ou não, as pessoas acabam voltando às velhas práticas depois de metas de perda de peso alcançadas nas dietas e assim aos poucos retomam ao peso anterior. Nessa reflexão sobre as duas primeiras fases desse processo, percebi certas características ausentes em uma e presentes em outra. A diferença entre elas me ajudou a entender algo. Além dos resultados visíveis, como a diminuição de peso, eu diria que a mudança fundamental foi de consciência, uma nova forma de pensar, alicerçada em um novo nível de entendimento, me ajudou a adotar um novo estilo de vida com novas práticas. Esse foi o fundamento inicial estabelecido no primeiro capítulo. É honesto admitir, porém, que mesmo nessa fase de mudança, eu ainda experimentei várias oscilações. Na segunda fase, deixei de viver o efeito sanfona ou gangorra, como muitos denominam, mas era mais aquela montanha russa, aquele sobe e desce de peso como antigamente. Por várias vezes, contudo, ainda oscilei de peso, muito embora em proporções menores. Na primeira leva de quilos perdidos, por volta de 2010, eu eliminei 27 quilos. Refiro-me àquela época que descrevi no início do livro, quando cheguei a pesar 153 quilos. Nunca mais ultrapassei esse novo limite de peso, apesar de ter demorado a perder o restante do excesso. Depois, numa segunda etapa, em 2015, perdi mais 28 quilos. Porém, depois dessa segunda emagrecida drástica, ainda cheguei a recuperar um pouco de peso algumas vezes. No início de 2016, subi cerca de 15 quilos e, ao perceber o deslize, voltei a perder peso. Em meados de 2018, pouco mais de 2 anos depois, engordei novamente os mesmos 15 quilos e, mais uma vez aborrecido com a escorregada, voltei a me cuidar. Nessa época, logo depois de uma rígida dieta que me devolveu o peso anterior por uma direção divina que nada tinha a ver com dieta ou perder peso, fiz um jejum de 40 dias só com ingestão de água. O resultado, apesar de temporário, foi que cheguei a pesar 80 quilos, peso que só me lembrava de ter registrado no início da adolescência. Tive acompanhamento médico antes, durante e depois do jejum. Eu sabia que em um jejum prolongado sempre há muita perda de peso, mas que esses quilos podem ser rapidamente repostos ao final do período de abstinência alimentar. Já tinha feito vários jejuns prolongados com duração de 1 a 2 semanas. Certa vez cheguei a fazer 3 semanas e sabia que o corpo apresentava hiperassimilação depois do jejum. Portanto, não estranhei quando fui recuperando o peso. O problema é que poucos meses depois, no início de 2019, eu tinha voltado à marca de 3 dígitos na balança. Foi nessa ocasião que entendi da parte de Deus o que vou compartilhar neste capítulo. Enquanto eu orava por uma palavra para ministrar em um treinamento que teríamos com os líderes de nossa igreja, o Senhor me guiou a um entendimento bíblico de que a convicção ou a fé é a base da constância e me fez enxergar tanto nos princípios bíblicos como na prática de minha vida que quando temos uma fonte de convicção de algo, isso nos leva a uma forte constância àquilo. Por exemplo, já estou pregando há mais de 30 anos. Só no ministério pastoral já são 3 décadas e tenho exercitado também a maior parte desse tempo em paralelo ao pastorado, um ministério itinerante. Minha esposa e filhos sempre comentaram que ficavam impressionados com minha determinação de trabalho e produtividade no reino. E entendi que isso era um exemplo prático do fruto de uma convicção que foi formada em mim mediante o entendimento dos princípios bíblicos. Nessa ocasião, o Espírito Santo falou ao meu coração. Compartilhei com eles a necessidade de intensificar a convicção, porém não limite isso apenas à produtividade no ministério. Você é forte na produtividade ministerial porque se permitiu crescer na convicção do assunto. Em outras áreas de sua vida, porém, onde não há o mesmo nível de convicção, você acaba fraquejando, como na alimentação, por exemplo. Fiquei chocado, tinha acabado de sair do que na ocasião havia sido o maior jejum da minha vida e não achava que ainda me faltasse convicção para lidar com o assunto, como ocorria no passado. Avaliei a forma como vinha me alimentando e não consegui entender aquela cobrança que honestamente parecia-me exagerada. O que não me toquei na ocasião é que o Senhor não falava apenas
sobre o momento. Ele estava tentando me advertir do que ainda viria pela frente. Nos meses seguintes, aos poucos, meu peso voltou a subir. Embora não tenha chegado ao peso dos outros 2 deslizes anteriores, recuperei cerca de 10 quilos dessa vez. Percebi que uma das coisas que me faltava era de fato uma convicção mais profunda. Então, mais uma vez, decidi começar de novo. Agora, porém, o foco não seria apenas a reeducação alimentar e o controle de peso, mas uma profunda mudança de mentalidade. Mude sua mente. Antes de seguir falando de alimentação e saúde, penso ser importante mapear de forma panorâmica tanto o comportamento humano quanto a orientação e advertência bíblica sobre mudança de vida. Não é porque alguém que converteu que tudo mudou instantaneamente e completamente. É verdade que quase todo cristão experimenta uma boa arrancada de transformação no início de sua vida, uma experiência impactante seguida de forte empolgação. Tem o poder de alavancar o comportamento humano. Porém, é importante questionar: isso era tudo o que precisávamos? E a resposta é não. Basta conferirmos o ensino bíblico dos novos convertidos, do que eles precisam para continuar mudando em níveis ainda não alcançados na transformação inicial. No primeiro capítulo deste livro, tratei desse assunto e julgo necessário retomá-lo e expandir aqui. As epístolas nos trazem repetidas advertências sobre a necessidade de os novos crentes mudarem a forma de pensar, a fim de que não voltem às práticas mundanas. Vamos ler Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, aborda novamente esse assunto. Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em ambas as instruções fica evidente a necessidade da mudança de mentalidade, não apenas de certa mudança, mas principalmente de uma contínua e progressiva renovação do entendimento, ou seja, da forma de pensar. Olhem para qualquer neófito e perceba que, apesar da mudança inicial, ainda há muita coisa a ser ajustada na vida dele. Ninguém vive a transformação plena de forma instantânea. Considere, por exemplo, um viciado em drogas que, ao se converter, foi liberto. A maioria desses convertidos não volta ao início, contudo, ainda sofrem recaídas até se firmarem plenamente. O mesmo se dá em cada área do comportamento humano. Toda transformação de hábitos requer primeiro uma mudança de mentalidade. E para que isso aconteça, mais do que ter informações, necessita-se de uma nova convicção. E a convicção precisa ser fortalecida até chegar ao ponto em que assuma o controle. Muita gente fracassa no processo de mudança por falta de convicção. Isso não significa que houve ausência plena de convicção, apenas que não a alimentaram o suficiente. Essas pessoas acabam desistindo depois de algumas tentativas de mudança e comportamentos fracassaram. O foco, portanto, deveria ser a mudança de mentalidade. E isso também não é instantâneo, requer mais do que tempo, requer certo investimento na nova forma de pensar. Muitas vezes adotamos uma nova mentalidade sem necessariamente excluir a velha. O que conseguimos com isso é um conflito de mentalidades, o que não é garantia de nova forma de pensar prevalecerá. E as Sagradas Escrituras falam algumas coisas sobre isso? Sim, ao abordar o assunto, a falar de gente dividida de forma de pensar, a palavra de Deus sempre destaca pessoas que não conseguiam agir de forma correta. Consideramos alguns exemplos bíblicos. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Chegou ao todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. A palavra hebraica traduzida por cochear, que significa passar por cima, saltar por cima, mancar, refere-se a alguém que caminha com dificuldade, pendendo o corpo de um lado para o outro. Já o termo hebraico traduzido por pensamentos
ambivalência, divisão, opinião dividida. Portanto, o profeta advertiu o povo de Israel a parar de oscilar entre dois pensamentos ou opiniões divididas. Os israelitas não haviam trocado Deus por Baal, eles estavam tentando conciliar os dois. O que estava em jogo era uma espécie de sincretismo, de mistura de pensamentos e crenças. Havia duas mentalidades competindo e, obviamente, uma delas precisava ser eliminada. Elias chegou ao ponto de dizer: se o Senhor é Deus, siga-o, se é Baal, siga. Em outras palavras, ele estava dizendo que eles deveriam ficar com um pensamento só. No Novo Testamento, encontramos o mesmo tipo de advertência. E qual seria a razão da repetição dessas advertências na Escritura? Obviamente, Deus quer que entendamos o dano que tal atitude de indecisão pode nos trazer e que, por meio dessa compreensão, é possível evitar o prejuízo que seria ocasionado em nossas vidas. E Tiago escreve: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peço a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe improperá a ser-lhes concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada por ventos. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago orientou a buscar o melhor de Deus e abordou o choque fé versus dúvida. Ao destacar o homem que duvida, ele o classifica como sendo de ânimo dobre. A palavra que consta nos manuscritos grego é dispuxos, que significa mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, de interesse dividido, e é justamente por causa dessa mente dupla, do interesse dividido, que a pessoa se torna inconstante, instável em seus caminhos. Já a palavra grega traduzida por caminhos é rhodos. Em seus possíveis significados, caminho, estrada, excursão, ato de viajar, ou metaforicamente, curso de conduta, forma de modo de pensar, sentir e decidir. Ou seja, tanto a possibilidade de tradução como a lógica do texto admitem a possibilidade de entendermos a declaração de Tiago assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de mente dupla, inconstante em toda a sua forma de pensar e, consequentemente, nos caminhos que decide trilhar. O texto bíblico que destacamos não fala apenas sobre mente dividida ou forma de pensar, fala ainda de fé ou incredulidade e também de características relacionadas a cada uma delas. Isso é importante porque, se por um lado afirmamos que a fé não é racional, por outro, não podemos desassociá-la do nosso entendimento, que é o que gera convicção. Relação entre fé e convicção e constância. Além de falar sobre crer ou não crer, Tiago ainda enfoca quem recebe a intervenção divina e quem não. Em outras palavras, podemos tomar o seu ensino como uma espécie de receita para a cooperação com Deus ou para a falta dela. A fé sempre dá sinais de persistência, perseverança e constância. Com a incredulidade é exatamente o oposto. A pessoa que duvida tem ânimo dobre, mente dividida e é inconstante. Essas são as características da incredulidade. Tal pessoa não carrega convicção, que é uma forma inalterável de pensar. Uma das maneiras de avaliar se estamos andando em fé ou incredulidade consiste nas manifestações das características de cada uma delas em nossa vida. A palavra de Deus também nos ensina: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca
não se perturbe nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, do 5 ao 10. O profeta está falando da parte de Deus a respeito de confiar ou não no Senhor, e depois de mostrar que há evidências que se manifestam na vida dos que confiam e na dos que não confiam, ele diz que o coração do homem é enganoso e questiona quem poderá entendê-lo. O que isso significa? Que nem sempre saberemos o nível de confiança que temos tão somente ao olhar para o nosso coração. Mas depois de falar da dificuldade do homem em se avaliar no quesito confiança, o Criador declara que é Ele próprio que sonda o coração e o pensamento, e o que o Senhor faz depois de nos examinar de uma forma que não podemos fazer. Ele mesmo declara que o propósito dessa sondagem interior é dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Em outras palavras, depois de examinar o nosso íntimo, Deus tornará visível o que está dentro de nós por meio das circunstâncias. Assim, as evidências do que se encontra oculto, invisível no interior, se tornarão evidentes, visíveis no exterior. Nessa ilustração bíblica, percebemos que a constância é uma das evidências na vida dos que creem. Uma característica dos que confiam é que eles serão como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturbe nem deixa de dar fruto. Como eu aprecio essa declaração, manter a folhagem verde e não deixar de dar fruto, mesmo diante do calor, é uma incontestável definição de constância. Assim deveria ser a frutificação de cada cristão, independente das circunstâncias. A constância é gerada pela convicção, que é o oposto da mente dividida. Quando o Novo Testamento fala de alguém fiel, constante em seus valores, compromissos e missão, traz a mesma relação entre fé, convicção e constância. Deixe-me explicar isso com versículos bíblicos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? A palavra grega traduzida por fiel é pitos, cuja acepção inclui verdadeiro, fiel, de pessoa que se mostram fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais, além alguém que manteve a fé com o qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo em que se pode confiar, persuadido facilmente, que crê que confia. Portanto, um dos significados básicos de fiel é aquele que crê. Veja um exemplo do uso de pistos para referir-se a quem crê. 2 Coríntios 6,15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? De igual modo, quando Paulo fala de Abraão na Epístola aos Gálatas, ele diz: de modo que os que da fé são abençoados com o crente Abraão. Sobre Timóteo é dito que ele era filho de uma judia crente. Jesus disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Nesses e em muitos outros textos bíblicos, a palavra fiel foi vertida como crente. Portanto, o fiel é alguém que tem fé. E enquanto a palavra fiel precede de fé, a palavra fé, por sua vez, precede de peito, que significa persuasão. O ponto a ser destacado aqui é que ser fiel constante procede da fé, que é a convicção, que por sua vez procede de persuasão, mudança de pensamento. Um exemplo de uso dessas palavras pode ser encontrado quando, na ocasião da crucificação de Cristo, um zombador declara, lá em Mateus 27, 42. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É, rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou o filho de Deus. As palavras traduzidas por creremos e confiou são distintas, embora transmitidas o mesmo significado. Creremos é pisteu, isso é, pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança em algo que crê, acreditar e ter confiança. Já confiou
epeitor, persuadir, induzir alguém pelas palavras e crer, fazer amigos de ganhar favor de alguém, obter a boa vontade de alguém ou tentar vencer alguém, esforçar-se por agradar alguém, tranquilizar, mover ou induzir alguém por meio de persuasão, para fazer algo ser persuasivo, deixar-se persuadir e acreditar. A relação entre fé e convicção na Bíblia é inegável. Aliás, a fé, na própria definição bíblica, é apresentada como uma convicção, uma certeza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Abraão é denominado nas Escrituras pai da fé, e a palavra de Deus o apresenta dessa forma como um modelo a ser seguido. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, se refere aos que creem como sendo aquele que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. E a mesma Bíblia que o coloca como referência dos que creem também nos revela o tipo de fé que tinham. Leiamos Romanos 4, do 19 ao 21. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A característica apresentada acerca da fé do patriarca é muito clara. Ele estava plenamente convicto, ou seja, Abraão não tinha apenas convicção, ele estava totalmente cheio de convicção. Esse é o significado da palavra utilizada nos manuscritos originais, que indica tanto a ação de encher, preencher, como de levar alguém a ter certeza, convencer. O pai da fé estava completamente cheio de convicção. Isso nos ensina que alguém pode até ter certo nível de convicção, sem, porém, estar totalmente preenchido. Ou seja, há espaço para mais convicção, ou melhor dizendo, é possível que a convicção cresça até a sua plena medida. Fomos chamados a viver uma vida de fé, que também é definida pela convicção, mas temos tentado crer sem nos deixar de plenamente persuadidos. Dessa forma, falhamos ao tentar, por mera mudança de comportamento, ser fiéis. Portanto, para reprogramar a capacidade de ser fiel, temos de fortalecer a fé. Essa, por sua vez, não vem toda de uma vez. A convicção vai nos enchendo aos poucos, né, por camadas, à medida que nos deixamos ser persuadidos. Como você acha que vem a fé? A resposta bíblica é objetiva, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus tem o poder de mudar nossa forma de pensar e, consequentemente, as nossas convicções. Não deveríamos tentar mudar um comportamento apenas porque alguém ordenou. Precisamos ser alimentados para essa mudança através da palavra de Deus. As Escrituras é que devem gerar em nós a convicção que nos levará à constância. O conceito bíblico de certo e errado, do que é pecado ou não, não depende apenas da observância das regras pré-estabelecidas. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Roma. Ele inicia tratando as questões alimentares. Romanos 14, do 1 ao 3, que vai dizer: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opinião. Um crê que pode comer em tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o escolheu. E ao abordar a discussão entre os irmãos sobre o que se poderia ou não poderia comer, o apóstolo externa sua opinião sobre quem acha que não pode comer tudo e o denomina de fraco na fé. Para a maioria, o assunto estaria resolvido aqui, mas Paulo apela para a lei do amor e diz, Romanos 14, 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Isso não mudava a opinião de Paulo sobre o fato de que, diferentemente dos tempos da lei mosaica, o cristão pode comer de tudo, como definido no capítulo 7. Vamos ler Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser que aquele que pense que alguma coisa é impura, para esse é impura. Contudo, apesar de sua opinião, o apóstolo não queria que houvessem contendas por aqueles assuntos e aconselhou os demais irmãos que pensavam como ele a respeito de uma opinião diferente e os chama a serem pacientes e amorosos com os que discordavam.
Vamos ler aqui Romanos 14, 15. Se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça parecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Não se trata de evitar conflito apenas para não ser desagradável. Lendo as epístolas de Paulo, constatamos que ele sabia confrontar as pessoas e colocar o dedo na ferida quando necessário. O ponto em questão é que as pessoas que acreditavam não pode comer de tudo, o que era diferente do que os apóstolos praticavam e ensinavam, tinham um problema de fé e não apenas de opinião. Portanto, não adiantava tentar mudar o comportamento delas sem que houvesse primeiro uma mudança de mentalidade. Isso fica evidente, ao meu ver, quando o apóstolo sinaliza que alguém poderia pecar comendo um tipo de alimento que não era pecado. Observe Romanos 14, 22. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena daquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Você pode trocar a palavra aprova por acredita e o significado da mensagem será o mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que acredita. O apóstolo deixou claro que nenhum tipo de alimento é impuro, a não ser que aquele que pensa que é impuro, e enfatiza, para esse é impuro. Isso significa que o que não é pecado para outros pode ser para mim. Portanto, o tipo de crente que Paulo definiu como sendo da fé de fé fraca é alguém de baixa convicção em determinados assuntos. E fazer as coisas sem convicção recebe uma classificação forte que não pode ser ignorada. Tudo que não provém da fé, isso é pecado. Não é possível viver a plenitude do propósito divino sem convicção. E convicção vem de ouvir a palavra de Deus. Não vem de outra forma, mas também não vem de toda de uma vez. Procuremos entender isso melhor. Iniciei esse capítulo mencionando que minha família sempre elogia minha dedicação ao servir a Deus e a inspiração que isso proporciona. Mas se você me perguntasse se eu sempre estive a mesma intensidade no ministério, a resposta seria não. Porque mesmo quando eu era mais novo e, portanto, tinha mais vigor físico, eu não era tão fortemente movido pelas convicções interiores como sou hoje. O nível de convicção do que Deus espera de mim, além do entendimento de meu próprio chamado e propósito, cresceu com o tempo. Isso mesmo, convicção cresce. Todos temos áreas de fortes convicções e áreas de menor convicção, e precisamos aprender a fortalecer a convicção por meio da meditação na palavra de Deus. Mesmo na época em que estava exageradamente acima do peso, eu costumava jejuar, e muitas vezes em jejuns prolongados eu me sentava à mesa com as pessoas que iriam comer e não me sentia tentado diante da comida. Já fui à churrascaria sem comer apenas para ter comunhão com amigos enquanto jejuava por semanas inteiras bebendo tão somente água. Menciono isso porque de vez em quando minha esposa me dizia: Amor, se você consegue ser tão firme em dizer não à comida quando está jejuando, por que não consegue ser tão forte quando está de regime? E eu me calava, sentia vergonha e não sabia o que dizer. Uma vez arrisquei uma possível resposta: é que o jejum é para Deus e eu tenho que levar a sério. Ela replicou: então por que você não faz uma dieta para Deus? Mas a verdade é que nem sempre conseguia fazer a dieta para Deus como fazia o jejum. Demorei para perceber que a minha convicção em cada assunto era diferente. Em um deles, o jejum, eu havia estudado a fundo o que a Bíblia diz, havia me exercitado na prática e havia uma força dentro de mim, a convicção
que não me deixava ceder, mas no outro assunto da dieta e até mesmo me animava com um pouco de encorajamento dos que estavam à minha volta, mas não tinha muita convicção, porém acabava me faltando a firmeza e constância. E entender essas verdades me ajudou muito. Passei a trabalhar e fortalecer a convicção antes de tentar mudar o comportamento. Mas, assim como entender o que a Bíblia ensina sobre a constância como fruto da convicção, é importante entender o ensino bíblico de que a inconstância é fruto da falta de convicção, é igualmente importante. E complementar agora, portanto, olhamos para o outro lado da moeda. A inconstância reflete a falta de convicção. O que nos move em nossas decisões e atitudes? Todos somos movidos por alguma coisa. A orientação das Escrituras é que não podemos ser movidos pelo vento. O termo agitado pelo vento, usado por Tiago, foi relacionado com a inconstância. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé e não duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O que é ser movido de uma onda do mar pelo vento? É não ter uma força motriz interior, é ser agitado de fatores externos. O vento simboliza a pressão das circunstâncias, as tentativas de nos demover da nossa firmeza. Paulo usou essa mesma linguagem em suas epístolas aos Efésios. Efésios 4, do 13 ao 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por outro vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. É claro que o apóstolo não falava de um vento literal, e sim da influência externa de gente astuta que induz ao erro, movendo os crentes imaturos que ainda não tinham convicção bíblica suficiente para poder resistir. O que orienta e movimenta você? Convicções profundas geradas pela palavra de Deus ou a falta delas? A verdade é que inconstância e infidelidade, falta de fé e de convicção caminham juntos, sempre atreladas. Observe a declaração que o salmista fez acerca disso. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos, o que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, do 7 ao 8. A relação entre a inconstância e fidelidade também é clara nas Escrituras, da mesma forma que há uma relação entre constância e fidelidade, como já vimos. Outro exemplo disso se encontra nos registros bíblicos sobre a falha de Eva. O pecado externalizado de Eva foi a rebeldia, mas começou com incredulidade internalizada. A palavra de Deus foi posta em xeque e a convicção que ele tinha foi então relativizada. Observe. Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer nem tocar nela, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, os seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejado para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No Novo Testamento, encontramos uma exortação de Paulo aos irmãos de Corinto, que fez o uso do exemplo da queda de Eva. O apóstolo fez essa aplicação dentro de um contexto bem específico. Ele estava preocupado que aqueles irmãos perdessem sua convicção e alicerces doutrinário, pois tinha ciência tanto do evangelho corrompido que estava sendo proclamado, como da falta de convicção dos coríntios que os levaria à infidelidade. Vamos ler 2 Coríntios 11:3. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus,
pois eu preparei vocês para apresentá-lo como virgem pura em um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Penso que Pedro não foi chamado de homem de pequena fé por não ter conseguido permanecer sobre as águas, mas sim pela mente dividida que se permitiu ter logo depois de ter tido fé para andar sobre as águas. Muitas vezes podemos experimentar o que o Tiago classificou como ânimo dobre, ou mente dividida. O próprio João Batista vivenciou algo parecido. Vamos ler Lucas 7,18. Todas essas coisas foram relatadas a Jesus pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Não estamos falando de alguém que nunca acreditou. O precursor de nosso Senhor sabia que Jesus era o Cristo. João teve uma revelação divina, seguida da manifestação de uma voz audível e também da visão do Espírito Santo, como pomba descendo sobre as águas. Ele falou sobre Jesus com muita convicção. Entretanto, por alguma razão, quando estava preso, João Batista aparece ter perdido sua convicção e passado por um momento de mente dividida. E se isso aconteceu com gente que era tão convicta e usada por Deus, será que temos o direito de pensar que estamos imunes a esse tipo de problema? Eu sei que a mesma coisa pode acontecer conosco e em diferentes áreas da vida. Já tive momentos em que a convicção bíblica do cuidado do corpo foi tão forte que mudei completamente a maneira de me alimentar, dormir e exercitar. Porém, por mais uma vez, já percebi que a consciência dessas verdades pode ir aos poucos se diluindo e se perdendo. E cada vez que isso me aconteceu, acabei relaxando naquilo em que antes estava tão dedicado. Por nossa constância ou falta dela, sempre será determinada pelo nível de convicção que nós temos. Para fechar essa ideia, embasando claramente na palavra de Deus, quero analisar um último exemplo bíblico, um motivo pelo qual os israelitas não entraram na terra prometida. De acordo com o escritor de Hebreus, foi a incredulidade ou a falta da convicção da promessa divina. Vamos ler Hebreus 3,19. Assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E a qual a definição da Escritura a respeito de incredulidade? Isso é definido alguns versículos depois como a falta de misturar a palavra de Deus com fé, convicção. Hebreus 4,2 que diz: Porque também a nós foram pregados as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Há variações na tradução do versículo acima. Algumas versões bíblicas optam pela expressão acompanhada, outras preferem unidas. A palavra grega traduzida por misturada no arque significa misturar, unir, fazendo com que diferentes sejam organizadas numa estrutura orgânica como o corpo, unir uma coisa a outra. Em outras palavras, não houve uma união entre a palavra de Deus e a fé. Eles não misturaram a convicção com a informação recebida pela promessa divina. Assim, até começaram bem, dando ouvidos ao Senhor, mas em algum momento perderam a convicção. Portanto, se queremos mudar nosso estilo de vida e depois disso não retroceder, permanecendo como um novo comportamento, precisamos fortalecer a nossa convicção. Não apenas procurar entender melhor os princípios bíblicos, como também orar para acessar um novo nível de entendimento e relação das Escrituras. Diante disso, surge a pergunta prática: como viver a constância? É disso que trataremos no último capítulo. E assim finalizamos o capítulo 11.